quero ministrar uma palavra que o Senhor falou muito ao meu coração essa semana. Eu até praticamente ontem, eu ainda não tinha o tema dessa palavra. Mas desde domingo à noite, algumas coisas aconteceram, algumas questões precisaram ser resolvidas, e o Senhor já estava trabalhando no meu coração, ministrando essa palavra, sem que eu soubesse que era ela que eu ia ministrar. Sabe, irmãos, lá em Gálatas 6:9, diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E não nos cansemos de fazer o bem. Essa é a palavra que nós precisamos guardar no nosso coração nessa manhã. É muito raro alguém que você pergunte como que está a vida e essa pessoa não diga para você assim, estou na correria. Como é que a gente nem pergunta mais como está, você já pergunta assim para a pessoa, como está a correria? Porque você já sabe que a pessoa vai responder para você, estou na correria. Irmão, Jesus não andava correndo. E se a gente está imitando Cristo, a gente precisa aprender com Ele como que faz. Jesus, sabendo que precisava cumprir o propósito do Pai, Ele confiava no Pai e vivia no descanso. Ele vivia descansando no Pai. Quando o mar estava revolto e os pescadores experientes sabiam que iam morrer, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Jesus estava dormindo, porque ele sabia qual era a vontade do Pai, e ele sabia que aquele não era o momento que ele morreria. Ele sabia que naquele momento era um momento programado pelo Senhor para que a glória viesse, para que ele controlasse e comandasse o vento, ele comandasse a tempestade e a glória viesse e aqueles homens ficassem atônitos. Quem é esse que até o vento o obedece? Sabe, irmãos, muitas vezes você passa por dificuldade, você passa por provações terríveis e você fica pensando, Deus, para que isso? Por que disso? Por que tem que acontecer isso comigo de novo? Sabe, irmãos, eu tenho por experiência própria vivido alguns problemas e dificuldades, e quando eu começo a enxergar que está vindo um problema, eu já sei. A glória do Senhor vai se manifestar. Senhor, o que eu preciso fazer para que a sua glória se manifeste rápido? Existe uma forma de viver no descanso. Viver no descanso é tirar da sua vida o desespero, é tirar da sua vida a falta de fé. Como a Júlia, né? Pequenininha. Quantos anos a Júlia tem? Acho que uns 8 anos, 9. Já sabe que a fé é quem vai garantir para ela que o poder de Deus vai se manifestar. Você precisa crer. Os discípulos lá na tempestade, no meio do mar, não creram. Eles falaram, poxa vida, a gente vai morrer aqui e o mestre está dormindo. Bom, Jesus não está dormindo. Ele está te dando a oportunidade de crescer e de confiar de que Ele é Deus. E de que nenhum problema nessa terra vai te matar. Nenhum problema nessa terra vai te levar a viver aquém da sua condição de filho. Você tem uma posição e essa posição não muda. O seu estado hoje pode até ser diferente da sua posição. De repente você não tem vivido como um filho, porque você em algum momento ali na sua vida te faltou sabedoria para viver como tal. Mas a sua posição de filho não muda porque você está passando por um problema ou uma dificuldade. A sua posição de filho é sempre a mesma. O meu filho, quando faz uma arte lá em casa, ele não deixa de ser meu filho. Quando ele quebra um copo, eu preciso jogar o copo fora e dou uma bronca nele. Mas ele continua sendo meu filho. E a gente compra outro copo e resolve a situação. Então, irmãos, o Senhor é da mesma forma. Se você pode até errar e saber que você entrou na situação difícil porque você errou. Quando é assim, a gente se cobra muito mais, né? Poxa, eu não devia ter feito isso, Deus falou comigo para eu não fazer, e agora eu estou aqui sofrendo. Quanto tempo vai durar esse sofrimento até que eu pague? Irmãos, não existe castigo na graça. Todo castigo foi colocado sobre Jesus. Todo castigo estava sobre Ele. O castigo que te traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor não te cobra um preço pelo erro que você cometeu. Ele apenas deseja que você retorne à sua posição de filho e desfrute de tudo aquilo que é dele.
Mas nós, muitas vezes, temos dificuldade. Por isso lá em Gálatas está escrito. Paulo escreveu para que a gente possa entender. Isso aqui é um imperativo. Faça isso e você vai viver uma vida boa. Não nos cansemos de fazer o bem. Muitas vezes você faz o bem, faz o bem, faz o bem, faz o bem e recebe o mal em troca. E aí as pessoas cansam de fazer o bem. Eu não vou fazer mais bem não. Essa pessoa não merece. Você visita, você cuida, você paga a conta, você faz compra no mercado. Você faz uma série de coisas e aí a pessoa te abandona. Mas sabe, irmãos, quando você faz o bem para alguém, você não está fazendo nada para aquela pessoa. Você está fazendo para o Senhor, porque é sobre a sua nobreza. É sobre quem você é. Aquilo que você faz não é sobre o que a pessoa é, mas é sobre o que você é. Então, quando Paulo fala para nós, não nos cansemos de fazer o bem, ele está dizendo, não importa o que você receber em troca, continue fazendo o bem. Anda no descanso e você vai viver a vida abundante, assim como Jesus vive, você vai viver. Jesus, ele andou fazendo bem nessa terra. E o que ele recebeu em troca? Uma cruz. Ele andou curando enfermo, ele andou resolvendo problema, ele andou salvando vidas. E o que ele recebeu em troca? Uma cruz. E o que eu quero, irmão? Eu quero ser melhor que Jesus, eu quero receber um tapinha nas minhas costas, eu quero receber lealdade eterna. Irmãos, não vai ter. Mas sabe, não se canse de fazer o bem, porque aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir a palavra dele. Não espere nada de pessoas, não coloque a sua expectativa em pessoas, muito menos aquelas bem próximas. Quanto tempo nós estamos andando com a expectativa em coisas e lugares errados, e isso tem trazido para nós um cansaço. Se você colocar as suas expectativas no seu cônjuge, fatalmente ele vai te desapontar. Fatalmente ele vai errar com você. Você colocar as suas expectativas no seu pai, no seu filho, no seu irmão, no seu melhor amigo, fatalmente essa pessoa vai te desapontar, para que você possa então aprender que as suas expectativas precisam estar no Senhor. O Senhor, Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai deixar você sozinho. A palavra do Senhor nos garante isso, nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Por quê? Porque Ele mora dentro de nós, e o Espírito Santo é o nosso companheiro diário. Todos os dias nós estamos juntos com Ele, e nós temos a oportunidade de receber dEle sabedoria para viver todas as coisas que Ele tem para nós. No nosso relacionamento com o nosso cônjuge, na nossa família, com os nossos filhos, no nosso trabalho, por onde quer que nós formos, o Senhor, Ele tem para nós um tempo de descanso. A única coisa que nós precisamos nos esforçar para viver é o descanso. Nós precisamos nos esforçar para entrar no descanso. Qual é o esforço que você faz para entrar no descanso? Você precisa saber e ter isso como revelação dentro do seu coração, de que eu não posso fazer nada, e tudo que eu fizer com a força do meu braço, eu anulo a graça. Então não serve. O meu esforço é não atrapalhar, irmão. O meu esforço é não colocar as minhas mãos para que as coisas que o Senhor tem para mim não sejam atrapalhadas. Amém? Sabe? São tantas coisas que nós vivemos, tantas pressões, tantas dificuldades, são tantas limitações que nós temos como seres humanos, que é impossível alguém não olhar para a sua própria vida e se sentir cansado. Se você olhar para as suas condições e para quem você é, e para as suas limitações, irmão, fatalmente você vai se sentir cansado. Fatalmente você vai se sentir desanimado. Mas nós temos uma promessa de que o Senhor, Ele nos traz o descanso e Ele cuida de nós. Sabe, esse texto de Gálatas 6:9, ele precisa ficar gravado no nosso coração. Não importa o que fizerem, não importa o que aconteça, eu não me canso de fazer o bem. E quando você faz o bem, quando você faz aquilo que é característico do Senhor, que você sabe que você não pode, sabe o porquê que você entra no descanso quando você faz o bem? Porque não tem nada a ver com você. Nós não sabemos fazer o bem.
Quando nós dizemos eu não me canso de fazer o bem, é a mesma coisa que você estiver dizendo, eu não me canso de viver na dependência de Jesus Cristo, porque só Ele sabe fazer o bem. Quando eu digo eu não me canso de fazer o bem, eu estou dizendo eu não me canso de estar debaixo do favor do Senhor e fazer aquilo que é natural para Ele, porque para mim não é. Eu sou egoísta, eu penso somente em mim, eu vou querer o meu prazer. Mas quando eu vivo segundo a vontade do Senhor, então eu não me canso de fazer o bem. Quem merece? Ninguém merece. Mas quem merecia que Jesus viesse a essa terra para morrer? Eu não merecia. Então, irmãos, não é por merecimento, é por revelação de quem é Jesus e daquilo que Ele fez por nós. Nós podemos então entregar para as pessoas que estão próximas para que a gente possa viver uma vida boa. Amém? Paulo, ele não está querendo dizer aqui que o crente não pode ficar cansado. Ele só está nos dando uma advertência a voltar sempre para a sua posição de filho. Está cansado? Está difícil? Esse não é o seu lugar. O seu lugar é no descanso. O seu lugar é no centro da vontade do Senhor. Pastor, mas eu não consigo. Está difícil lá no meu relacionamento. Eu e a minha esposa, a gente não consegue se entender. Irmãos, os relacionamentos, eles são a maior prova na vida de um homem que quer servir o Senhor. Ou de uma mulher. Porque a pessoa que você escolheu, a única pessoa que você escolhe, na verdade, para se relacionar na vida, é a sua esposa e o seu esposo. Porque filho, ele é seu filho, por isso que você ama ele. Pai e mãe, é pai e mãe, por isso que você ama ele. Agora, esposa e esposo, você escolhe amar essa pessoa. E aí você muitas vezes olha e fala, meu Deus, o que eu escolhi para a minha vida? Estou enrolado. Oh, Jesus, eu não consigo entender. Eu não consigo entender o que ela quer, o que ela deseja. Eu não consigo passar desse nível aqui. Todas as vezes a gente esbarra nisso. E isso cansa, irmãos. Eu sei que cansa. Às vezes as coisas são pequenas, mas essas pedrinhas pequenas, elas sempre estão ali no meio do caminho para fazer a gente retornar para um lugar onde a gente não gostaria. E às vezes são 5, são 10, são 15 anos desse mesmo ciclo vicioso. O Senhor quer levar a igreja dele a viver um ciclo virtuoso. E quando esses problemas voltarem, você ter maturidade e saber, eu não me canso de fazer o bem, mesmo que isso seja a minha realidade hoje. Esse problema está acontecendo de novo, mas eu não me canso de fazer o bem, porque é sobre a nobreza que está em mim. E isso, irmãos, vai fazer com que a outra pessoa perceba também. E você e a sua esposa, então, ou você e seu esposo, com o coração voltado a fazer a vontade do Senhor, supera o problema e a dificuldade. E os dois, quando dois, meu pai que falava, quando um não quer, dois não briga. Agora imagina dois querendo viver fazendo bem. Dois que não se cansam de fazer o bem, vivendo na mesma casa, vivendo no mesmo relacionamento. Bom, sua vida vai ser uma bênção. Sua vida vai ser perfeita. Não vai ter problema? Não posso mentir para você. Mas a sua reação, nós precisamos deixar de reagir aos problemas e colocar os problemas nas mãos do Senhor. Quando a gente para de reagir, irmão, metade do problema já está resolvido. Porque a primeira coisa que vem quando o problema acontece é uma reação. E essa reação faz você viver aquém daquilo que você pode viver. Você sai debaixo do favor, porque a reação é coisa de Deus? Não, a reação é coisa humana. Quando você coloca as suas mãos, vive no seu esforço próprio, você anula a graça. E naquele momento, você sai debaixo do guarda-chuva. A chuva começa a cair na sua cabeça. Irmãos, anda debaixo do guarda-chuva da graça do Senhor, e você vai viver uma vida protegida. É difícil. Sim, é difícil. Pastor, é absurdo o que eu estou vivendo. Irmãos, eu tenho vivido dias diferentes desde que eu voltei para o trabalho. As pessoas têm me procurado para falar sobre problemas. E ontem eu fui fazer plantão. E o plantão não tinha nada a ver com arrumar máquina ontem. Um colega meu do trabalho me chamou e a gente ficou 3 horas conversando sobre dificuldades e problemas que ele está tendo. Falei, meu Deus, é sobre isso agora? Vou vir fazer plantão aqui?
para aconselhar uns colegas de trabalho. E aí eu falei com ele, eu vi alguém, irmãos, alguém sofrendo. Um homem de 45 anos olhar para você, começar a conversar no ambiente de trabalho e chorar, é alguém que precisa de ajuda. É alguém que precisa ser cuidado. É alguém que perdeu a esperança, é alguém que está cansado. E nós temos a oportunidade de levar descanso à vida das pessoas. Você tem algo precioso dentro de você, e você tem a oportunidade de levar para outros. Mas sabe que muitas vezes a gente pensa, quando a gente olha para o nosso cônjuge, por exemplo, e a gente está com o maior problemão dentro da nossa casa, e aí ele começa a aconselhar a outra pessoa, e ela fala tudo ao contrário do que ela faz. Aí você fala assim, ué, ela sabe como é que faz, mas o que está acontecendo? E aí a vida da pessoa muda, e a sua continua igual. Você fala, meu Deus, eu estou sendo usado pelo Senhor para abençoar a vida da pessoa, e a minha está difícil ainda, sabe? O Senhor está querendo te dar crescimento, sabedoria, para que você possa ir para um próximo nível. A dificuldade na vida do crente, ela é diferente. Lá no mundo as pessoas se matam por causa da dificuldade. Aqui a gente passa de nível quando a gente fica em dificuldade. Por quê? Porque a gente confia no Senhor e a gente não age segundo o nosso esforço próprio. A gente age segundo a vontade do Pai. E aí a gente tem então condição de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero falar com vocês a respeito de Davi. Davi, ele passou por um tempo de maior dificuldade na vida dele, quando o reino estava às portas. Eu quero dizer para você, irmão, se a dificuldade está difícil, é porque o tempo de reinar está chegando. O tempo de reinar sobre as dívidas, o tempo de reinar sobre a falta de entendimento, o tempo de reinar sobre todas as circunstâncias está chegando. O Senhor quer te colocar num lugar que você jamais sonhou estar. O Senhor quer te colocar no lugar que Ele te ungiu para estar. Davi, quando ele foi ungido, ele era um menino. Ele foi ungido e depois de 13 anos ele assumiu o trono. Ele andou 13 anos ungido sem viver como tal. Ele voltou a apacentar as ovelhas, e aí ele teve a experiência do urso, teve a experiência do leão, teve a experiência do gigante, e continuou vivendo do mesmo jeito. Piorou, irmãos. Quando Davi teve a experiência do gigante, a promessa era casar com a filha do rei, não pagar mais imposto. Quem é que gostaria de viver a vida sem pagar nenhum imposto? Oh, glória! Quem tem empresa, então, irmãos, imagina só, você nunca mais pagar o imposto. Sabe aquele desconto que vem no seu olerite? Você nunca mais precisa pagar aquilo. Quando você comprar um carro, vir sem imposto, pagar gasolina sem imposto. A promessa sobre a vida de Davi era essa. Ganhei a vida, pronto, agora eu vou casar com a filha do rei, sou genro do rei, não pago mais imposto, estou tranquilo. E o que ele ganhou? Quando ele ia lá falar com o rei queria matar ele. Ele tocava a harpa para o rei ficar calmo, para o espírito maligno que estava na vida do rei atormentando ele ir embora. O rei atirava uma flecha para matar, uma lança para matar ele. Piorou, depois que ele matou o gigante, que ele falou, não, agora eu estou pronto, eu matei o urso para treinar, o leão para treinar, agora eu matei o gigante, agora eu estou jogando, estou no jogo. Treinei, agora eu vou jogar. Agora eu estou na casa do rei. A promessa que foi feita que eu seria rei vai se cumprir. Irmãos, demorou, hein? Demorou. E eu quero falar sobre o momento antes de Davi. Foram várias batalhas. Ele foi perseguido, quase foi morto várias vezes. Ele teve que ir para uma caverna. Foram várias batalhas. Mas eu quero falar com vocês de Ziclag. Quando Davi, ele então encontra 600 homens e começa a governar sobre esses homens. Davi, irmãos, ele estava tão desolado, ele estava tão cansado das coisas não darem certo, da perseguição de Saul, que ele foi morar na terra dos filisteus. Ele matou o incircunciso filisteu e acabou indo pedir abrigo lá na terra dele. E o povo ficava meio assim com Davi, né? Falou, esse cara, ele tá querendo, ele é esperto, ele está querendo pegar a gente. Deixaram ele lá, mas ficaram um olho aberto e um fechado com ele. E no melhor momento, como a gente diz, né? Na melhor hora, Davi teve uma grande surpresa.
Ele tinha saído para uma batalha. Isso está escrito em 1 Samuel 30. Ele sai para a batalha e deixa as mulheres, crianças e todo o gado, todas as coisas lá. Quando eles voltam, não tinha mais nada. Estava tudo saqueado, as mulheres e as crianças tinham sido levadas escravas. E eles olham um para o outro, e aí vem o desespero. Davi já vivia nesse cansaço, mas ele se renovava. E ia para as batalhas e vencia as batalhas. E ele estava vivendo até que bem ali naquele lugar. Mas ele não estava no lugar que o Senhor tinha preparado para ele. Ele não estava vivendo na posição que o Senhor tinha preparado para ele. Qual era a posição que o Senhor tinha falado para Davi que ele seria? Rei. Você vai ser o rei de Israel. Eu vou te colocar nessa posição. E a partir daquele momento, para o Senhor, Davi já estava nessa posição. Porém, o estado dele não tinha nada a ver com a posição. E aí ele vai para essa batalha, irmãos. Ele volta e ele encontra tudo bagunçado. Já pensou você chegar na sua casa e não tem mais nada lá? Não tem a sua geladeira, o seu fogão, a sua família, a sua despensa, a sua televisão 4K que você está assistindo a Copa, levaram embora. Não tem mais nada. Só tem você e os endividados. E aqueles que ninguém queria ter relacionamento. O que acontece com Davi? Tinham se passado 13 anos da promessa. Vou fazer um parênteses aqui. Faz 13 anos que eu estou em Dayatuba, irmãos. Essa palavra falou muito comigo. Mês de junho fez 13 anos que eu e minha família chegamos aqui. Quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, o Senhor tem algo novo para fazer na nossa vida. Eu quero viver isso junto com vocês. O Senhor tem levantado essa igreja nessa cidade. E eu quero declarar que o governo está sobre as nossas vidas. Nós vamos governar sobre esse lugar. Nós seremos usados para salvar famílias inteiras. Nós seremos usados para tocar a eternidade através da salvação de muitas pessoas que hoje estão sofrendo. O Senhor nos chamou para sermos reis e sacerdotes. E nós vamos, como sacerdotes, ganhar essa cidade para Jesus, irmãos. As pessoas vão deixar de sofrer porque você tem revelação de que você é rei e sacerdote. E você governa sobre as situações adversas. Eu quero declarar que a mesma unção que está sobre a minha vida e que as pessoas têm me procurado para falar dos problemas vai acontecer com você. E quando você estiver vivendo isso, dependa única e exclusivamente do Senhor para fazer a diferença na vida das pessoas, para trazer o reino. Chegarão a vocês os endividados, os pobres, aqueles que ninguém deseja ter relacionamento, e se tornarão os valentes que irão à batalha e vencerão. Serão aqueles que levarão o poder do evangelho a crianças que são abusadas. Serão aqueles que levarão o poder do evangelho aos viciados. Serão aqueles que levarão o poder do evangelho àqueles que são tão pobres que só têm dinheiro. Nós seremos aqueles que levaremos o poder do evangelho para transformar essa cidade. Em nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida. E Davi então, irmãos, ele fica muito triste e desesperado. E eu quero falar sobre 3 sinais que acontecem em Ziclac, que nós precisamos entender que são sinais de cansaço. Chorar até perder as forças. 1 Samuel 34 diz assim: Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Você imagina, irmãos, eles não eram homens comuns. Eles eram guerreiros. Eles eram homens fortes de batalha, que viam coisas terríveis. Davi cortou foi a cabeça do gigante. Davi não chorava por qualquer coisa, igual eu choro assim. Eu gosto de chorar na presença de Deus. O Osivaldo falou, eu acostumei tanto a chorar, que aí eu oro chorando, eu leio a Bíblia chorando, e aí eu consigo chorar falando também. Eu gosto de chorar na presença de Deus, mas esse choro aqui não era esse choro na presença de Deus. Esse choro era um choro de desespero. Esse choro era um choro de cansaço. Eles cansaram. Imagine só alguém chorar até perder as forças.
Irmão, não existe pecado algum em chorar. Homens de Deus choram. Jesus chorou. Não existe problema. Aquele papo do seu pai que era muito bravo, muito posicionadão, fala, homem não chora, moleque, levanta e vamos. Tem momento que você tem que parar de chorar mesmo, mas não tem problema nenhum em chorar. O choro de Davi não era o problema. O problema era a motivação. O problema é quando essa dor se torna autopiedade. Sabe o que aqueles homens estavam dizendo? Quando eles choraram até perder as forças? O que eu fiz para merecer isso? Poxa vida, Deus, você não está vendo? A gente está batalhando em seu nome. Eu estou fazendo tudo em seu nome, eu te sirvo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou ungido rei. E por que a minha mulher foi levada cativa? Por que eu perdi todas as minhas coisas? Por que esses homens aqui estão agora chorando e querendo me matar? Mais para frente a gente vai ver que eles queriam apedrejar Davi. Por quê? Porque nesse momento em que você está cansado, nesse momento em que você perde as suas forças e você está desesperado, você então começa a agir com autopiedade. Coitado de mim. Irmãos, que o Senhor te livre desse sentimento. Esse sentimento não é um sentimento bom. Você não é coitado, você é filho amado. Você é profundamente amado. Você é altamente favorecido. E você é eternamente salvo. De coitado você não tem nada. Você é vencedor. Você é mais que vencedor. Você é filho do rei. Você precisa se posicionar dessa forma. Ainda que tenha sido tudo roubado, tudo levado, você não pode permanecer nesse lugar de autopiedade. O Senhor tem um lugar alto para você. O Senhor tem um lugar de vitória e de paz. Olha só o que acontece aqui. Aleluia. O texto diz que eles choraram até não terem mais forças. O choro não fortaleceu. O choro apenas enfraqueceu aqueles homens. Muitos crentes, irmãos, estão vivendo assim. Paralisados pela dor. Paralisados por aquilo que não está dando certo. Paralisados por aquilo que tem trazido um desconforto. Mas o Senhor, Ele quer te levar a viver a vida abundante que Ele tem. O segundo sinal, só vai piorar por enquanto, depois melhora. O segundo sinal, procurar culpados. 1 Samuel 36, a parte A diz assim: também Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Então os chorões agora estavam querendo arrumar um culpado. Davi também estava chorando por causa disso. Agora eu sou o culpado. Todo mundo quer achar um culpado, irmão. E saiba, quando você entra nesse lugar de tentar achar um culpado, no final de tudo, você está culpando a Deus. No final de tudo, se você analisar friamente, você está culpando a Deus. E Deus não tem culpa. Deus, Ele tem bênção e graça para derramar sobre a sua vida. O que eles estavam dizendo aqui? Davi é errado. Vamos apedrejar ele. Mas quem tinha colocado Davi como líder desses homens? Deus. Se você puxa só um ponto aqui, você já está culpando a Deus. Ah, essa família que eu nasci. Se eu tivesse um outro pai, uma outra mãe, a minha vida teria sido diferente. Você culpa seu pai e sua mãe. Mas quem colocou você nessa família? Você está colocando a culpa em Deus de novo. Então tudo que você tenta transferir a culpa para outras pessoas, na verdade, você está deixando de crer que o Senhor, Ele é soberano e tem para você uma vida de descanso. Então o segundo sinal de alguém que está cansado é alguém que fica procurando culpado. Não procure culpado. Procure a saída do problema em Cristo, através do Espírito Santo que mora dentro de você. E você vai viver uma vida abundante. Amém? Adão procurou culpado. Gênesis 3:12. Senhor, a mulher que tu me deste. Quem nunca, irmão? Quem nunca colocou a culpa na mulher que tu me deste? Porque eu estou bravo hoje. Foi essa mulher que tu me deste, Senhor.
Aí de nós, se ela for falar, né, o que Adão estava fazendo na hora que aconteceu o pecado. Ela podia reclamar também, falar para ela, se o Senhor tivesse me dado um homem igual ao leão, agora o Senhor me deu um homem que estava onde? Estava onde esse homem? Quando a serpente veio aqui? Então, irmãos, pode arrumar culpado para todo lado. Mas resolve o problema? Não resolve. Só vai te dar um pouquinho de paz na hora de você se livrar da responsabilidade, mas depois o problema vai continuar ali. Porque se eu colocar a culpa na minha esposa, sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar triste, ela vai ficar mal, ela vai receber um peso sobre ela que ela não consegue carregar, ela vai ficar doente. E não existe nada pior dentro de uma casa do que uma mulher doente, irmãos. Não existe fisicamente ou emocionalmente, não existe coisa pior. Eu lembro na minha infância, poucas vezes eu vi a minha mãe deitada. Ela acordava mais cedo e dormia mais tarde. Mas quando eu acordava e via que minha mãe não tinha levantado ainda, eu ficava preocupado. Eu falava, hoje o dia vai ser difícil. Minha mãe teve alguns momentos de enfermidades graves. Assim, eu tinha uns 7 anos quando ela sofreu uma enfermidade grave. Irmãos, como é ruim não ter a mãe saudável dentro de casa para cuidar das coisas do jeitinho dela. Fica tudo bagunçado. Fica tudo estranho. A minha esposa, ela não fica doente. É muito difícil a minha esposa ficar doente. E quando ela tá meio... Eu falo, meu Deus, que ruim. Que ruim ter a nossa esposa debilitada de alguma forma e não poder fazer aquilo que ela foi chamada para fazer ali dentro de casa. Cuidar da gente, a alegria da casa. Agora, doente é uma coisa, agora e brava. Oh, Jesus. Quando a esposa tá brava, David. Eu, Zivaldo, a Rose não fica brava. Nunca vi. Acho que não fica, não. Ele falou que fica. Ele vai cortar a grama quando ela ficar brava, né, Zivaldo? Deixa eu ir ali. Sabe, irmãos, é muito fácil você pegar e colocar a culpa no outro. Mas quando você assume a sua responsabilidade e vai fazer o que tem que ser feito, você tem a oportunidade de descansar. O contrário de deixar tudo para lá e pensar que isso vai te trazer descanso, é você assumir a sua responsabilidade e fazer o que você foi chamado para fazer. Você foi chamado para ser o sacerdote dentro da sua casa. Você foi chamada, mulher, para ser a auxiliadora do seu marido. Então, vocês dois juntos sabem qual é o papel um do outro. E o Senhor fez um arranjo perfeito dentro dessa família. Se existe alguma coisa fora do lugar, é porque a gente não está debaixo do favor. A gente decidiu fazer alguma coisa que fez a gente decair da graça naquele momento, naquele lugar. E aí a gente para de se parecer, a gente para de estar na posição e fica no estado estranho. Então, se você está passando por algum problema ou uma dificuldade, não culpe ninguém. Assuma a responsabilidade daquilo que você tem que fazer. E com certeza as coisas vão se resolver. Amém? Porque lembra, se você culpar outra pessoa, a culpa você vai estar colocando sobre o Senhor. Quem vive procurando culpados nunca encontra cura. A culpa é disso, a culpa é daquele outro. Você não vai conseguir chegar onde o Senhor deseja que você chegue. Às vezes, irmãos, a pessoa pode até olhar e falar, mas a culpa não é dele. Mas quando você assume a responsabilidade, as coisas se resolvem. Nós, como homens, como sacerdotes, a gente precisa assumir a responsabilidade, mesmo que ela não seja completamente nossa. Eu falei aqui, né, aquele dia, não vou falar de louça hoje não, mas isso é uma forma de assumir uma responsabilidade que não é sua. Porque tá tudo bem, é legítimo. Oxe, acordei 4 horas da manhã, trabalhei o dia todo, cheguei em casa cansado. O que você quer? Você quer tudo em ordem. Mas naquele dia não deu. Você vai pôr a culpa do caos na outra pessoa ou você vai ser parte da resolução do problema? É muito mais fácil resolver o problema e descansar todo mundo junto do que você ir dormir bravo. E acordar no outro dia de manhã e o caos vai continuar lá. Então não deixa
a ira, não deixa a mágoa ir dormir com você, não. Dorme em paz. Resolve antes de dormir. Porque o dia novo que vai nascer muito melhor. Existem pessoas vivendo problemas difíceis e terríveis há anos, irmãos. E o Senhor quer resolver esse problema. O Senhor quer levar você para um lugar de descanso. O tema dessa palavra é superando o cansaço. Nós vamos sair daqui hoje descansados na presença do Senhor. Porque o Senhor tem isso para nós. Vamos assumir as nossas responsabilidades. O terceiro sinal de cansaço é a amargura. A pessoa, então, ela terceirizou os problemas, colocou nas mãos de outro, e agora ela está tão acostumada a fazer isso e o problema não resolve. E alguém que vive com problema por muito tempo, ela fica o quê? Amargurada. Quantas pessoas estão amarguradas porque os problemas só aumentam? 1 Samuel 36, assim, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Aqui diz que eles não estavam nem pensando no que foi roubado materialmente. Eles estavam desesperados porque os filhos e as filhas tinham sido levados. Amargura, irmãos, é um sinal de cansaço. E o Senhor quer nos levar para um lugar de descanso hoje, amém? A amargura, ela nasce quando a expectativa não é correspondida. Ah, mas de novo, mas de novo, mas de novo, mas de novo. No momento que eu conversava com o rapaz lá, ele falou, são 28 anos, Tiagão. São 28 anos passando pelo mesmo problema. Eu estou cansado. De repente você está sentado aqui ouvindo e você tem o mesmo problema. Há 10, há 5, há 8, há 20 anos. Mas o Senhor vai resolver o seu problema em nome de Jesus. Davi tinha um problema terrível e uma promessa. 13 anos vivendo no sofrimento, irmãos. Até que ele perde tudo e ele fica o quê? Amargurado. A amargura vem quando você começa a ver as pessoas andando. Pessoas que acabaram de chegar, andando, vivendo a vida boa. E aí você pergunta, por que Deus abençoa ele e não me abençoa? Por que eu oro tanto e nada acontece? Por que os outros recebem e eu não? A amargura, ela sempre produz comparação. Alguém amargurado é alguém que vive se comparando. Ele se compara com pessoas, se compara com situações, ele compara a vida dele com aquele que se deu melhor e ele fica ressentido e amargurado. E isso, irmãos, traz peso e morte. Isso não é vontade de Deus para a vida dos filhos. Sabe, a amargura e essa comparação, ela produz a justiça própria. Quando eu começo a me comparar, eu estou dizendo, eu sou muito melhor que essa pessoa, eu sei fazer muito melhor e não acontece comigo. Só pode ser porque Deus virou as costas para mim. A justiça própria anula a graça. Não se compare, porque essa comparação anula a graça na sua vida, amém? Hebreus 12:15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Irmãos, a amargura, ela tira você, ela te separa da graça. Alguém que vive amargurado é alguém que está fora da graça. Irmãos, isso é pesado demais. Alguém amargurado está fora da graça do Senhor. A graça é anulada da vida dessa pessoa. Que nós possamos ser pessoas livres de qualquer tipo de amargura ou comparação que traz a amargura. E que nós possamos ser agentes de Deus para que a amargura no coração das pessoas sejam curadas. Que nós possamos ministrar o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus, para que as pessoas sejam livres da amargura. Quem aqui já conheceu alguém amargurado? É difícil até de ficar perto. É difícil ficar perto de alguém amargurado, porque nada está bom. Se a água está gelada demais. Se está quente demais. Se está sol, é porque está calor demais. Se está frio, é porque está frio demais. Se está na praia, a água está salgada. Podia estar no rio. Se está no rio, queria um pouquinho de areia. Irmãos, a pessoa amargurada, nada está bom para ela. Nada está bom. E não é por causa das coisas em volta, é por causa do coração.
É por causa do coração, é por causa tá doente. E o Senhor quer curar essa doença hoje. E sabe, irmãos, o que cura essa amargura? Não é a falta de problema, não é a falta de dificuldade. Existe cura para a amargura, ainda que os problemas não sejam todos eles solucionados. Quando a sua expectativa está no lugar certo, a amargura não faz parte da sua vida. Porque quando eu tenho um problema e eu percebo que eu sou filho amado do Senhor, e que mesmo vivendo esse problema eu tenho a oportunidade de crescer com Ele, eu me livro da amargura. E eu falo, poxa, é uma oportunidade para crescer. É uma oportunidade para ver a glória de Deus. Sexta-feira, irmãos, eu estava cansado. Tinha trabalhado o dia todo. E aí a gente ia ter, os jovens iam vir para cá para o culto, para assistir o jogo e tudo. E eu sabia que não tinha descartável aqui. E aí eu saí do trabalho, fui fazer o velório da avó do Douglas. Inclusive, o Douglas não está no culto hoje, porque eles tinham uma viagem marcada. Mas na quinta-feira, a avó dele faleceu. Que nós continuemos orando, né? Pela vida dessa família, para que o Senhor conforte o coração dos irmãos. A Regina, a mãe da Regina faleceu. A Regina também é nossa irmã aqui na igreja, serve ao Senhor conosco. E eu saí do trabalho e fui fazer o velório, fui orar ali pela família. Nós participamos ali desse momento. E aí depois eu tinha que comprar os descartáveis, trazer aqui para o prédio, e eu tinha uma visita para fazer. Aí eu falei, não, é rapidinho, dá tempo. Aí peguei minha esposa, a gente foi, comprou os descartáveis. Eu cheguei aqui no prédio e a minha esposa foi tomar água ali no fundo. E quando ela abriu a torneira, ela falou, amor, não está saindo água aqui. Eu falei, não, é porque a gente deixou fechado o registro. Quando eu abri o registro lá fora, irmãos, depois de uns 5 minutos, meu filho veio aqui no fundo e falou, pai, tá tudo inundado lá no fundo, tá cheio d'água. Tá tudo cheio d'água lá no fundo. E o que a gente vai fazer? Aí eu falei, corre lá, filho, fecha o registro. Vamos ver o que aconteceu. Irmãos, na hora eu falei, Deus, não é possível. Por que tem que acontecer essas coisas comigo? Não falei, mas pensei. Poxa, eu estou cansado. Eu só queria fazer essa visita e depois ir para minha casa, porque amanhã ainda tem que trabalhar. Mas o problema que a gente tem que resolver, a gente precisa resolver. E aí eu subi lá no telhado, um jovem me ajudou, entrou por baixo, eu fui por cima do telhado. Te viu que o cano, irmãos, quebrou no meio. E imagina só, a força da água da rua em cima da laje. O banheiro feminino ali inundou, queimou a lâmpada, tudo e tal. E, enfim. Eu fiquei com vontade de falar para o Gustavo, deixa quieto isso aí, vamos embora todo mundo para casa. Não vou fazer nada não. Eu falei, não, existe algo que vai acontecer aqui nesse lugar. Porque a minha expectativa não está num banheiro, não está na água, a minha expectativa está nas almas. E aí, no intervalo, antes de começar o jogo, Gustavo ministrou uma palavra e 4 almas aceitaram Jesus. Irmãos, com um cano quebrado, sem cano quebrado, Jesus quer salvar. Essa precisa ser a minha expectativa. A minha santa expectativa está no que Deus quer fazer através da minha vida. Tendo problema ou não tendo problema, tem gente precisando ser salva e eu quero ser usado para que o Senhor salve. E quando então a minha expectativa é essa, a amargura não pode chegar até mim, porque eu me alegro naquilo que realmente me traz alegria. E o que me traz alegria? Servir ao Senhor e ver as almas sendo salvas. Porque a palavra mesmo diz, buscai, pois, primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, tempo recorde, eu acho que ninguém conseguiria arrumar o que nós arrumamos aqui. Eu liguei para um irmão que sabia fazer o serviço e conseguia vir. Só que não tinha o material para fazer. Aí um outro irmão tinha. Aí veio os dois aqui, um deu o material, outro deu a mão de obra, cortou lá o cano, fez assim. 8:30 da noite já tinha água no banheiro. Porque Deus é bom. Os meninos pegaram o rodo, limparam, tudo funcionando. Por quê? Eu podia muito bem sentar e falar, estou cansado. Olha o tanto de coisa que eu fiz hoje, ainda tem que arrumar um cano? Tem que arrumar. Por quê? Porque Deus é bom.
Imagine se estivesse estourado na semana e ninguém aqui, o que ia ter acontecido? A gente tem que sempre enxergar o livramento do Senhor na nossa vida. Imagina se os seus problemas, eles fossem outros problemas, irmãos. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com pessoas que me constrangem, eu não tenho problema. Os meus problemas não são problemas. As coisas que me paralisam muitas vezes não são problemas. Existem pessoas que realmente têm problema. Existem pessoas que têm problema de saúde incurável. Existem problemas de financeiros insolúveis. Existem problemas terríveis que as pessoas não conseguem resolver. E muitas vezes essas pessoas, irmãos, não estão amarguradas. Elas estão confiando e a expectativa delas está no Senhor, que é o autor e consumador da fé delas e vai resolver. E se não resolver aqui, lá na eternidade já está resolvido. É assim que muitas pessoas têm vivido. É assim que a nossa expectativa precisa ser. O que Deus espera de nós quando nós estamos cansados? Até agora aqui a gente só viu o problema, né? Mas a Bíblia sempre vai nos mostrar a solução. Até agora a gente só viu a parte ruim da coisa. Mas o Senhor sempre vai nos dar a solução. Davi, ele foi considerado por Deus como um homem segundo o seu coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim, ele foi pego pela justiça própria. Naquele momento onde ele chorava amargamente, estava amargurado de coração, porque ele tinha perdido tudo. Os amigos dele queriam matá-lo. Ele vai diante de Deus e chora, até perder as forças. E esse choro não era um choro de arrependimento, de clamor, era um choro de: por que comigo? Por que de novo? Quando que vai melhorar? Quando que eu vou sair desse buraco? Era esse o choro de Davi. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós não estamos livres de viver isso. Mas a gente não pode ficar em Ziclag prostrado. O Senhor quer te tirar desse lugar e te levar a viver toda a promessa. Aleluia. Depois que ele chorou, ele se lembrou que Deus era com ele. Oh, aleluia. E a primeira atitude de alguém que entra no descanso é lembrar que Deus existe e Deus está com ele. Em 1 Samuel 36, mostra quando Davi, cansado de chorar e amargurado até a última força dele, ele lembra de Deus e a Bíblia fala que, porém Davi se reanimou no seu Deus. Davi se reanimou no seu Deus. O Senhor quer trazer você hoje a se reanimar. Se reanime no seu Deus. E as coisas vão acontecer, as promessas vão se cumprir. O descanso virá. Oh. As circunstâncias não mudaram. Continuava ruim, não tinha mulher, não tinha filho, não tinha rebanho, não tinha nada. Mas ele se reanimou no seu Deus. Porque a expectativa agora não estava no que ele poderia fazer, mas estava naquele que é o autor e consumador da fé, naquele que crê em Jesus. E a partir daquele momento ele, então, se enche de fé. E para de olhar para o problema. Quando Davi para de olhar para o problema e olha para Deus, as forças dele agora são renovadas. Aquele que estava fraco, prostrado, chorando, amargo, agora então recebe um ânimo. E a segunda atitude é vestir-se da justiça de Deus. Sabe o que Davi faz? Disse Davi, lá em 1 Samuel 37, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E Davi vestiu a estola sacerdotal. Ele não era sacerdote. De repente, naquele tempo, ele seria condenado por fazer aquilo.
Mas Davi vivia à frente do seu tempo, ele já vivia debaixo da graça. Ele sabia que o véu já iria se rasgar, ele sabia que ele tinha acesso. Você tem acesso, e você pode se vestir da justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando Davi então se veste com a estola sacerdotal, toda a justiça dele vai embora, a justiça própria vai embora. E agora o que Deus vê quando olha para Davi? Ele vê o filho, ele vê o sangue cobrindo Davi. E quando você está coberto pelo sangue, você é feito justiça em Cristo. E aí o reino, ele se manifesta, porque o reino não é sobre comida e nem bebida, mas é sobre justiça, paz e alegria no Espírito. Alguém que vive debaixo da graça, vive em paz, vive no descanso. Aleluia, aleluia, aleluia. A terceira atitude é buscar a direção de Deus. Quando você se posiciona como filho, você tem acesso ao Pai. Quem vê o filho, vê o Pai. E você tem então condição de falar com Deus e falar: Senhor, eu preciso de uma resposta. Como que eu saio dessa situação? 1 Samuel 38. Irmãos, são 3 versículos que resumem a vida de muita gente. Que traz para nós uma revelação poderosa do que nós podemos viver se nós andarmos segundo a vontade do Senhor e debaixo da graça dele. Consultou Davi ao Senhor dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. A palavra de Deus para nós hoje é: persegue-o, porque você vai alcançar. Persegue a bênção, persegue, e você vai alcançar, e tudo vai ser liberto. Tudo vai ser liberto. Deus não disse para Davi se esconder. Deus disse: vai e faz o que tem que ser feito, porque eu sou contigo. As experiências do leão, do urso, do gigante agora fazem todo sentido, porque ele olhou para o Senhor e o Senhor falou: lembra lá de todas as experiências, mesmo quando menino, eu te livrei, te dei sabedoria e força. Vai. O Senhor obedeceu, irmãos, e o segredo é esse. O Davi obedeceu e o segredo é esse: obedecer ao Senhor. Ele perseguiu, venceu e recuperou tudo. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Davi trouxe todas as mulheres, as crianças, e aquilo que eles tinham levado, ele trouxe e trouxe mais. O Senhor restituiu e multiplicou o que tinha sido restituído. Aleluia. E sabe o que aconteceu depois de 3 dias dessa batalha? Essa foi uma das piores batalhas que Davi enfrentou antes de ser rei. Depois de 3 dias, Saul morreu. E algum tempo depois, Davi foi levantado rei de Judá. Irmão, se está difícil demais, chegou num ponto que você não suporta mais. Essa semana, você orou e falou: Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais. Saiba que chegou o ponto da promessa se cumprir. Quando você não aguenta mais e você está a ponto de desistir, e você já perdeu todas as suas forças, clame àquele que pode resolver, e a história vai mudar, e a promessa vai cumprir. E o óleo que foi derramado há 13 anos atrás, agora então passa a fazer o efeito para o qual ele foi derramado. Davi é ungido rei naquele momento, no momento de maior provação, onde ele se amargurou, chorou, perdeu as forças e foi quase morto. O Senhor tinha para ele o término do sofrimento e o início do cumprimento do propósito. Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Eu não sei qual a dificuldade você tem vivido, mas eu quero dizer, Gálatas 6:9,
E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. No tempo certo você vai colher, mas se você não desfalecer, não desfaleça, recobre as suas forças no Senhor, se reanime no Senhor. Está difícil? Se reanime no Senhor, e o Senhor vai te levar a lugares altos. Você vai viver os planos e sonhos do Senhor. Você vai viver a vida abundante que o Senhor conquistou para você na cruz. E é para agora. Entra no descanso. Não desista. Não retroceda. Não vive em autopiedade. Não procure culpados. Não permita amargura. Reanime-se no Senhor. Reanime-se no Senhor. Vista-se da justiça de Cristo. Busque a direção. Irmão, a promessa ainda vale. A promessa continua de pé. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. O milagre está mais próximo do que você imagina. A cura vai chegar. Os relacionamentos serão restaurados. Aquele que está perdido vai se encontrar. A sua história será mudada. Está muito mais próximo do que você imagina. Se você está passando por um problema difícil demais, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Juntos nós vamos recobrar as nossas forças. Nós vamos clamar ao Senhor. Qual é o seu problema? Qual é o seu ziclaque? Levaram filhos e filhas? Levaram seus recursos? Levaram a sua saúde? O Senhor hoje tem para você um novo tempo. E as promessas vão se cumprir. Continue crendo. Continue clamando. Clame ao Senhor. Muda a sua expectativa. Muda a expectativa. Olha para Ele. Olha para Ele. Olha para Ele. Olha para Ele. Você que está aqui na frente, levante suas mãos ao Senhor. E fale assim: Senhor Jesus, a minha expectativa está em Ti. Eu não olho a circunstância, mas eu vejo o Teu amor. E o Teu amor é suficiente para resolver o meu problema. Eu recebo agora sabedoria, poder, glória e a vida de Deus para que eu possa viver tudo aquilo que o Senhor sonhou. Eu acredito nas suas promessas sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que essa semana seja uma semana de descanso. E que o resto da sua vida seja descansando nos braços daquele que te amou. O Senhor é suficiente, irmãos. E ainda que as suas necessidades sejam muito grandes, não existe nada que Ele não possa fazer. Creia, clame, recobre as suas energias em Deus, clamando a Ele. Ele é o autor e consumador da sua fé. Já deu certo. A promessa já se cumpriu. Eu creio nisso. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa manhã? Glória a Deus. Aleluia.